Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, bem previndo os mais torpes navios. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfo sem par. Salve, salve, camaradas nacionalistas. Sou eu chegando por aqui na sua Rádio Combate, também em vídeo pelo Facebook, né? Eu havia comentado com meus amigos aí no Facebook no final do ano que o ano de 2016 estaria prometendo muito e que muitas, vamos dizer assim, iniciativas deveriam ser tomadas, né? Para que nós possamos aí estar modificando um pouco este quadro político que existe nesse país. E com muita honra acabei recebendo aí o convite da Rádio Combate que é coligada com a Frente Nacionalista, que é um movimento nacionalista brasileiro, e me convidaram para estar fazendo aí um programa semanal que irá ao ar aí em determinados horários, né, e com reprise em outros, e falando sobre política, e falando sobre economia, e também sobre ideologia, filosofia, tudo aquilo que possa estar agregando valor à ideia nacionalista e na ideia de estarmos desenvolvendo nesse país algo que venha a ser uma via diferente, uma forma diferente de se ver as coisas, uma forma diferente de se pensar política, uma forma diferente de se tratar as coisas do nosso Brasil. E com muita honra, conforme eu já disse, acabei aceitando o convite do Cristiano Machado, que é o presidente da Rádio Combate e também da Frente Nacionalista, de estar participando com essas incursões semanais. E estamos aqui, viu, Cristiano? Um grande abraço a você. Obrigado pelo convite e vamos iniciando hoje, da maneira como eu estou comentando com vocês, esse vídeo que eu costumo toda semana aqui, eu vinha colocando na internet, ele está sendo colocado agora, estou aqui gravando, né? E também simultaneamente estamos fazendo o áudio que será levado até a Rádio Combate e será distribuída aí pelos canais aí da Rádio Combate. Então, se você estiver interessado, eu estarei apenas colocando a primeira parte do programa no Facebook e a segunda parte estará aí em áudio, né, o programa todo, completo, e basta você aí baixar o aplicativo da Rádio Combate, basta você acessar o site, né, radiocombate.com.br, e você lá vai poder estar adquirindo aí, baixando o vídeo aí no seu, ou melhor, o aplicativo no teu celular, e você pode acompanhar a Rádio Combate durante todo o dia, no seu trabalho e nos seus momentos de lazer também. Tem muita música, muitas pessoas aí estão sendo convidadas, né? Muitas, não somente pessoas, mas pensadores, né? Estão sendo convidados aí a participar da Rádio Combate, pessoas que têm aí uma bela bagagem, uma bela envergadura de conhecimento em termos filosóficos e ideológicos a respeito do nacionalismo e também das outras tendências ideológicas, né? A Rádio Combate, ela vem num momento muito importante, que é exatamente estar debatendo todas essas tendências, né?
e estarmos aí moldando o nacionalismo brasileiro. Existem uma série de movimentos aqui no nosso país, não é? E que agora buscam um momento de união, um momento de buscar aquilo que nós queremos, não é? E ter aí pontos em comum e buscarmos as nossas igualdades, né? Estarmos nos firmando aí naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Aquilo que nos une, que é importante, e é isso que fará com que o país se desenvolva e cresça sob a base nacionalista. Então não se esqueçam, basta você baixar aí o aplicativo da Rádio Combate e toda semana você terá aí o nosso programa e terá também o programa de outros participantes de uma forma bastante inteligente, né? Você pode baixar aí no teu celular, inclusive aqui no meu perfil do Facebook você já pode encontrar este aplicativo e está aí colocando no teu celular para que você nos acompanhe. Então vamos lá. Hoje no nosso primeiro programa, aproveitando, né, o recesso parlamentar e também do judiciário, eu resolvi, né, estar falando com vocês um pouquinho a respeito da entrevista concedida ontem pelo representante do neoliberalismo no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC. Quem passou pela história e não prestou atenção em quem era FHC, o que é o neoliberalismo, né? o que significa o PSDB, então eu vou dizer para vocês que ontem eu vi, assistindo essa entrevista que ele concedeu aí no Manhattan Connection, aí da Globo News, né? Que foi inclusive, eu acho que mais um programa humorístico do que um programa sobre política, conversando com o cidadão, porque ele simplesmente buscou a todo momento se esquivar aí, principalmente de críticas que o Diogo Mainardi acabou tecendo aí contra o governo do PT aqui no Brasil. E Fernando Henrique evitou, né, acabou aí pegando com as pontas dos dedos, né, nesse tema, porque todo mundo sabe, né, que pelo menos quem é nacionalista sabe disso, já analisou muito bem, o PT foi aí um grande negócio para o neoliberalismo aqui no Brasil. O governo brasileiro, na era Lula, na era Dilma, né, acabou destinando aí milhões e milhões de incentivos aí para a indústria automobilística, que são aí multinacionais, acabou aí favorecendo demasiadamente aí especuladores internacionais e continua favorecendo muito, né, com essa taxa de juro básica aí de 14% para atrair aí investimento externo, conforme eles dizem, mas isso não é verdade, né? Isso na verdade é para dar lucro muito alto aí para essa gente. E o governo mais neoliberal do que esse que nós temos aí é impossível dizer, né? Apesar aí dos desinformantes, né, tentarem implantar, dizendo que isso aqui é o comunismo, né? Tem aí um senhor de idade aí que costuma dizer muito, né, a respeito do comunismo, etc. Só que se você fizer aí um apanhado sobre o que significa o neoliberalismo, você vai ver que tudo que nós temos em termos de política econômica, questões fiscais, nós vamos estar encontrando aí sempre o neoliberalismo como base de tudo e sempre servindo aí de pano de fundo para estarem sugando o nosso país, as nossas riquezas, o nosso trabalho, a nossa mão de obra, né? Então, daí vem o senhor Fernando Henrique Cardoso e numa defesa extremamente gentil, né, ao PT, se esquivou de qualquer crítica ao governo do PT e evitou ele próprio, pessoalmente, estar fazendo qualquer tipo de menção a tudo que está acontecendo, desde Lava Jato, tal. Ele, na verdade, sobre política, ele falou aí no máximo uns 10 minutos, não falou mais do que isso,
não é? E acabou deixando aí todo mundo, pelo menos aí a tucanalha, né, que nós conhecemos, bastante desapontada, né, porque esperavam algo mais incisivo dele. Mas aí vem aquela questão, né, fazer a tradução do que Fernando Henrique acabou dizendo aí dentro da entrevista dele. Ele começou a entrevista dizendo que para se estabilizar a política brasileira era preciso que se consultassem os cardeais da política. E daí até o Ricardo, né, ele acabou fazendo aí um comentário lá que, olha, mas quais cardeais da política se só restou o senhor, né, levantando a bola do cidadão. Tá certo que o Ricardo, lá do programa do Manhattan Connection, ele sabe muito bem o que ele estava dizendo, né? E ele sabe muito bem quem são os cardeais. Quando o Fernando Henrique Cardoso fala sobre cardeais, ele está falando a respeito de Bilderberg, ele está falando sobre Skull and Bones, ele está falando sobre maçonaria, ele está falando sobre George Soros, ele está falando sobre a Casa Real Inglesa, ele está falando sobre essa gente, né, que manda nesse país aqui, né, e outros espertalhões, né, e outros velhacos que mandam nesse país aqui, certo? E que tem por objetivo apenas escravizar o povo e também estar aí sugando as economias do nosso país, as nossas riquezas, né, e está transferindo isso daí para interesses aí transnacionais, certo? Então, quando o Fernando Henrique ele fala sobre isso, ele fala exatamente sobre esse tipo de gente. Ele não está falando sobre políticos de expressão no Brasil, porque o Brasil não tem político de expressão nenhuma, né? Nós temos aí um bando sabe, parece um saco de gatos, né? Que nós temos aí nesse congresso aí, que é tudo gatuno, né? Gatuno, sabe, todo mundo espertalhão, alguns menos, outros mais, né? Alguns se contentam aí com o dinheirinho que ganham por mês e ficam de boquinha fechada e votam em quem o partido manda, e outros são mais aí articuladores, mas nada disso. São apenas os mesmos de sempre, são sempre os mesmos espertalhões de sempre, e que são comandados aí, a política é comandada por esses velhacos cardeais citados aí por Fernando Henrique Cardoso. Isso daí não resta a menor dúvida. Agora, o problema é que, na verdade, nem os velhacos cardeais, né, estão sabendo aí como dar a volta nessa situação toda que acabou se formando por conta de uma briga, né, uma briga de interesses pessoais, né, de Fernando Cunha, melhor, Eduardo Cunha, né, com o PT, sabe? Aí deve ter havido, depois que veio a Operação Lava Jato, muita coisa acabou sendo vindo aí à luz da verdade, né? E, na minha modesta opinião, deve ter tido algum probleminha aí de divisão de lucros, né? Quando eu falo de lucros, é o produto do furto, né? Produto do roubo. Então, na divisão de lucros, isso aí a gente vê muito, né? Aí em operações policiais, aí com determinada quadrilha vai lá e assalta um banco. Na hora de fazer a divisão aí dos dividendos, né, muitas vezes acaba saindo briga, um acaba matando o outro, né, e exatamente na questão da divisão aí dos lucros, né, um acha que não, mas eu que explodi a parede do banco, mas fui eu que abri o cofre, mas fui eu que carreguei o dinheiro, sabe aquela história, né? Então, eu acredito muito que no momento da divisão dos dividendos, deve ter dado algum problema no meio do caminho, né? E eles acabaram aí se desentendendo e por isso nós chegamos a essa questão aí de toda essa questão da Lava Jato, que também acabou caindo aí para dentro da política. Então, isso é que acabou aí impactando, vamos dizer assim, a questão política brasileira e acabou deixando aí em maus lençóis os cardeais, né? Porque, na verdade, as migalhas aí que foram distribuídas, né? Migalhas entre aspas, né? Entre esses políticos petequeiros que nós temos aqui no Brasil, né? Que se contentam em bater carteira, porque foi roubado muito mais do que
está sendo mencionado aí, que se encontra nas contas correntes dessa gente. Então, esses políticos petequeiros que nós temos aí, eles estão preocupados aí com as migalhas, né? A divisão das migalhas aí acabaram sendo desiguais. E alguns acabaram indo parar na cadeia e estão inconformados, enquanto que outros aí estão da parte de fora, do lado de fora, aí simplesmente esperando, aguardando e de repente pode conseguir aí algumas benesses aí da justiça, né, para ficarem de boca fechada. Então é exatamente isso que acontece. Então os cardeais lá em cima, né, aqueles que obtiveram maior lucro com toda essa questão de corrupção aí acontecida, né, e principalmente aí se tratando da Lava Jato, é lógico que o Brasil ele é corrupto, né, a política brasileira ela é corrupta desde do Congresso, Senado, passando pelos estados e até o menor município do Brasil, mas eles, os que realmente lucram, né, os patrões, né, que são essa gente aí que eu comentei, os velhacos cardeais, eles não estão conseguindo dar volta na situação, né? Então fica aí se manipulando, né? Uma questão aí, as coisas aí conforme elas vão ter que ser ajustadas para que dê a impressão ao povo, né, que existe uma saída, tentaram aí montar aí um teatro de impeachment, daí coloca-se o judiciário no meio e a coisa não anda e o negócio não deslancha e assim vamos aí vamos chegar aí ao segundo mandato de Dilma até o final, né? O Brasil aos frangalhos, aí aparece o salvador da pátria. Eles pegam aí um tucaninho aí, qualquer, e colocam, e o povo desesperado vai lá e vota no cara, né? Então é exatamente essa a ideia, a princípio dessa gente, de tentar ir levando. Ninguém está interessado em resolver questões políticas de forma nenhuma. Eles estão interessados sim aí em empurrar com a barriga, né? Da melhor maneira possível, lavando as mãos aqui, lavando as mãos ali, e deixar o povo à berlinda, né? E o povo que se exploda imaginando que fazer aí um impeachment, fazer aí qualquer outro tipo de manobra possa resolver essa questão que nós temos aqui no país. Bem, meus amigos, era isso que eu queria comentar, né? O que mais importante que aconteceu na entrevista aí do FHC, né? Porque além disso não aconteceu mais nada. Teve só participação especial do Hélio de la Penha, lógico, o cara é humorista, né? Foi lá fazer piadinha, e uma discussão aí sobre quantos Viagras o Fernando Henrique Cardoso toma para poder dar conta da namorada, né? Então o programa girou ao redor disso, né? Parecia aqueles programas do Hélio Rubens, né? Parece que é assim que se chama, aquele cara que pinta o cabelo de castanho lá. Parecia programa do Hélio Rubens, o programa de fofoca, porque de política realmente não aconteceu nada. Aliás, eu queria mandar aqui um recadinho, né, para o pessoal aí que se diz aí neodireita, né? A neodireita brasileira precisa se definir, né? Porque eles não sabem se eles são liberais, libertários, revolucionários, conservadores ou sei lá o quê, né? Então, uma tremenda uma bagunça. Vocês têm que amadurecer ainda muito, né? Mas eu digo a vocês um detalhe muito importante, viu? Eu estou tendo uma experiência muito boa dentro da Frente Nacionalista. Por quê? Estou encontrando muita gente jovem que sabe muito sobre política, muito sobre política, conhece muito sobre ideologias, sabe? Conhece muito o que vocês fizeram no verão passado, sabe? Sabem muita coisa que aconteceu nesse país aqui. E estão preparadíssimos para que nós possamos levar à frente esse movimento nacionalista. Não estou falando de meia dúzia de bobalhões aí que ficam aí dizendo coisas ao vento. Já tive a oportunidade de trocar ideias com todos, né? Pelo menos uma boa parte do grupo, e até o presente momento não acabei topando com nenhum desinformado, não, né? Todo mundo é bastante consciente, todo mundo bastante conhecedor daquilo que diz,
entende muito bem, e quando a gente fala alguma coisa, logo na sequência a gente tem o retorno daquilo que foi dito, né? E isso é uma coisa muito salutar, muito interessante dentro de um movimento conforme é o movimento da Frente Nacionalista. E estou muito feliz de estar participando com esses jovens, né? Porque eles realmente possuem aí uma bagagem, possuem aí peso para tocar adiante e levar adiante a bandeira do nacionalismo dentro do nosso país. Agora vamos aqui a um breve intervalo, né? Um brevíssimo intervalo. Vamos ter aí algumas músicas para o pessoal que é da Rádio Combate. E você que me acompanha aí pelo Facebook, é isso daí. Agora vamos estar também na Rádio Combate fazendo aí os nossos comentários. Agora, por exemplo, no segundo bloco que eu vou aqui preparar, eu vou estar falando sobre democracia, né? Então, você que tiver interesse em acompanhar o restante desse programa e ele na íntegra, basta você baixar aí o aplicativo da Rádio Combate ou também acessar o site www.radiocombate.com.br e você vai ter ali toda a grade da nossa programação e também quando esse programa aqui ir ao ar, para que você possa acompanhar a segunda parte dele, ok? Então, um breve intervalo e um até logo para o pessoal do Facebook.